Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tempos Podcast Combates pela História. Hoje um vídeo uma pegada um pouco diferente, a gente vai fazer aqui um react. Eu vou reagir ao vídeo do Gregório do Vivier no podcast dele, junto com o João Vicente, não importa, falando sobre Alexandre o Grande. Esse vídeo não tem nenhum interesse aqui de se posicionar como a verdade incontestável, a verdade infalível do ponto de vista histórico. É só mais para a gente discutir um pouco o quanto a figura do Alexandre o Grande ainda desperta um certo fascínio na sociedade contemporânea. Prova de que a história antiga não está tão antiga ou distante de nós assim, não é mesmo? E também problematizar algumas visões a partir do ponto de vista historiográfico. É óbvio, né? O Gregório do Vivier, ele está fazendo um quadro de humor, ele também não tem nenhum compromisso, pelo menos não me parece nem um pouco compromissado em trazer um debate histórico, o que não tem nenhum problema, isso é mesmo o papel dos historiadores, e aqui eu só estou aproveitando mesmo a oportunidade. Tá, beleza? Beleza, então vamos lá, reagindo a Gregório do Vivier, curiosidades sobre Alexandre o Grande. Eu já falei da minha obsessão por Alexandre o Grande? Não chegou a comentar. Não? Quer dizer, não importa. Eu sou obcecado por Alexandre o Grande. Por quê? Eu tô obcecado nessas férias. Porque eu li alguns livros aí. Primeiro, vou começar porque ele não era grande, né? Maravilhoso. Feito Ariana, Que também não é. não é grande. Nem Ariana. Nem Ariana. É libriana, eu acho. Ou sei lá o que, geminiana. Alexandre o Grande era pequeno. Tinha 1,58m ou 7. Seu Tem gente tamanho. que fala que tinha 1,70m. Não, eu tenho 1,69m, babaca. Ele tinha até 1,70m com certeza. Varia, porque ninguém sabe, porque ninguém mediu Claro. ele em vida. Mas ele era baixinho. Tem gente que fala que tinha 1,57m. Tem gente que vai falar que ele tinha 1,60m. O fato é que ele era Alexandre Grande, não era grande. Assim como Ariana não era grande. Talvez ele fosse o tamanho de Ariana Grande. O único Talvez. grande... Menos. Não, a loucura é que Alexandre Grande era pequeno e conquistou o mundo inteiro, o maior império. Ele era grande, moralmente não. Era um Ele era gênio. grande como imperador. O cara era um gênio. Bom, aqui o primeiro ponto que a gente já pode trazer para nossa análise é essa ideia de que o nome, o grande, né, o epíteto, ele faria alguma referência já direta ao tempo do Alexandre, né? Isso não tem nenhum vestígio histórico que comprove, né? Então, a compreensão que deve ser colocada aqui é: a ideia de um Alexandre grandioso, ela é construída a posteriori, né? Alexandre viveu no século IV antes da Era Comum, e tudo que se sabe sobre a vida dele em termos de relatos escritos foram produzidos na posteridade, foram produzidos principalmente no primeiro e no segundo século depois de Cristo, depois da Era Comum. Então, não que na época de Alexandre não tenham sido produzidos textos sobre ele, mas esses textos não sobreviveram às ações do tempo. As produções materiais, as moedas, as efígies, aquilo que foi cunhado enquanto Alexandre estava em vida, monumentos que ele ergueu, cidades que ele fundou, isso sim, né, estão aí para serem explorados, foram já muito investigados pela arqueologia. Mas do ponto de vista da escrita, as narrativas sobre Alexandre, elas começaram a ser produzidas em um contexto onde autores romanos e latinos começaram a discutir a figura de Alexandre, tomando ele ali como uma referência do mundo antigo, é uma referência que deveria ser rememorada, recontada, claro. É claro, cada autor vai construir aí a sua referência sobre Alexandre no primeiro e no segundo século na Era Comum, a partir de algum interesse. Então, portanto, a própria ideia de Alexandre o Magno, né, um epíteto que provém do latim, ela é difundida aí por esses autores romanos, que não foram contemporâneos de Alexandre. Dentro dessa ideia de um general grandioso que realizou feitos muito significativos na antiguidade, o Gregório até cita, né, o Império do Alexandre como a prova viva de que ele foi um gênio. Ele era um gênio do ponto de vista militar. De fato, a sua conquista territorial ela é impressionante, mas é importante problematizar também a ideia de que Alexandre foi um gênio sozinho, né? Obviamente, nenhum governante na história ele vai realizar um feito de conquista sem ali os seus ministros, o seu exército, enfim. É importante pensar também que muito dessa construção que o Ocidente fez ao olhar para Alexandre
o Grande, ela tenta equipará-lo a um general de outras temporalidades. Então, todas as vezes que um outro período histórico olhou para Alexandre, seja no século XV, XVI, no século XVIII, no século XIX, né, ali com a ascensão de Napoleão, né, entre o 18, o final do 18 e o início do 19, por exemplo, Napoleão era um líder, um general da França que gostava de se equiparar com outros grandes generais, como Alexandre, por exemplo. Então, tem essa tentativa de olhar para o passado com um contorno do tempo que está olhando. Então, muito provavelmente, no contexto dos governos absolutistas ou de grandes generais, essa busca por uma referência de um general conquistador acabou também produzindo um imaginário social que é fortemente difundido na cultura popular, né, de que Alexandre era um gênio militar, né? Isto é um espelho das temporalidades a posteriori que estão falando sobre Alexandre. Então, muito mais ali um Napoleão no século XIX, sendo ele esse homem com ímpeto militar, que vai pegar essa referência de Alexandre e pensar, quero ser um gênio militar tal qual foi Alexandre. E isso acaba sendo assim reproduzido por nós quase que de forma automática. Quando Calígula foi usar a armadura, todo mundo depois de Alexandre o Grande era fascinado por Alexandre o Grande. Para começar, tem umas 30 cidades chamadas Alexandria. E todos tentaram imitá-lo. Alguns, literalmente, como Calígula tentou usar sua armadura, foi lá, desencavou a chance, quando botou a armadura não cabia. Ele era pequenininho. Essa é uma das lendas, ninguém sabe se é verdade. Mas Alexandre o Grande, ele causou assim, todo mundo passou a falar grego no mundo inteiro por causa dele. Assim como ele foi o primeiro a tirar a barba, sabia? Ele tirou a barba e mandava todo mundo tirar também onde ele passava. Então, ele tirou a barba de um continente inteiro. Olha o poder desse homem. Macedônia, de onde ele saiu. Sim, ele só foi à direita do mapa, isso é bem curioso também. Ele não foi pra Europa, porque a Europa só tinha barba, não tinha nada de interessante na Europa pra ver. Rica era a Ásia, não era interessante isso? Bom, aqui nós temos dois pontos interessantes do que o Gregório falou. O primeiro é em relação a Alexandre ir em direção sempre ao Oriente, né? O que estava em jogo do ponto de vista político para que esses movimentos fossem realizados neste sentido? Haviam algumas cidades de tradição helênica, né, de tradição grega, lembrando que naquele contexto a Grécia não existia, né, nos padrões, nos moldes de um país, de uma nação. Haviam ali cidades-estado, e muitas dessas cidades-estado de tradição helênica, elas estavam situadas basicamente na costa da Ásia, sendo banhadas ali pelo Mar Egeu. E a bacia do Mar Egeu vai separar a Europa da Ásia. Então, o intuito inicial era libertar essas cidades do jugo do Império Persa que estava crescendo e dominando toda a Ásia. Esse movimento político ele não é fácil nem do Alexandre realizar. Já desde o seu pai Filipe II, costuras políticas estavam sendo realizadas para que os gregos apoiassem os macedônicos em uma campanha. Os gregos passaram por momentos muito conturbados no século IV, tendo o desfecho da Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra fratricida, ou seja, uma guerra entre os próprios gregos ali, entre Atenas e Esparta, e isso, de certa forma, enfraqueceu a força das polis, permitindo então que Filipe II, através de política e também de guerras, através de batalhas, selasse um acordo, né, uma liga, uma aliança político-militar com os gregos. O Alexandre vai ter que dar continuidade a esse projeto do pai, enfim, passado esse momento de conturbação, ele vai representar esse exército greco-macedônico, liderando ele nessa expedição para inicialmente libertar essas cidades de tradição helênica do jugo persa. Posteriormente, o movimento de expedição de Alexandre rumo ao Oriente ganha novos contornos e aí sim há o interesse em dominar o Império Persa, e é isso que acaba acontecendo. Além de baixinho, gay? Gay, casado com... Casado não, mas amante público, não era escondido, de Hefestion, seu namorado, seu amante, ele era apaixonado por Hefestion, a tal ponto que quando Hefestion morreu, luto no Império inteiro, ele caiu em depressão, a partir de então nunca se recuperou, dizem que ele morreu um pouco também de tristeza, embora algumas pessoas digam que ele foi envenenado. E ele, desculpa se que sempre desperta uma certa controvérsia que o Gregório fala aqui, é sobre a sexualidade do Alexandre, quando o Gregório afirma que ele era gay. Aqui vale um comentário muito rápido, eu não sou especialista em discutir sexualidade na antiguidade,
mas percebo que esse tema volta e meia aparece em manchetes, muitas pessoas gostam de utilizar isso para chamar a atenção, a despertar a curiosidade das pessoas para ler alguma coisa, não só com personalidades da antiguidade, mas com várias personalidades, lideranças, chefes militares de toda a história da humanidade. O tema da sexualidade sempre está em voga. E aqui cabe ressaltar que é um anacronismo você utilizar uma categoria para falar da orientação sexual de uma pessoa no mundo contemporâneo e atribuir isso lá na antiguidade. A forma como os gregos antigos viam o papel do homem, da mulher principalmente, né, não é a mesma forma que nós vemos. Então, imputar a eles também uma categoria que é típica do mundo contemporâneo seria aí, no mínimo, anacrônico. Posso terminar? Não. E ele, simplesmente, João Alexandre o Grande, era apaixonado pela Ilíada. A Ilíada, história da Guerra de Troia, contada por Homero, ele sabia de cor, e ainda assim ele levava para todos os lugares o livro, o manuscrito, e ele dormia em cima da Ilíada todos os dias. E todas as conquistas que ele fez foi para imitar a Ilíada, até o ponto que várias vezes ele imitou literalmente a Ilíada. Tem coisas que o ídolo dele quando criança era Aquiles, o herói da Ilíada, o herói sanguinário. Tudo que ele fez na vida foi porque ele queria ser Aquiles, ele imitava Aquiles. Como, por exemplo, quando ele pendurou, teve um rei que ele derrotou, que ele amarrou na carroça e saiu desfilando com o rei amarrado na carroça, para imitar Aquiles, que faz isso na Ilíada. Ele desfez o nó górdio, a lenda do nó górdio era uma pessoa que, se alguém desfaz o nó górdio, a pessoa conquista a Ásia inteira. E ele conquistou, abrindo o nó com uma espada. Bom, aqui o Gregório acaba reduzindo os feitos de Alexandre a basicamente a sua paixão pela literatura. Todas as relatorias de Plutarco, de Arriano, de Quinto Curcio, esses autores que vieram posteriores a Alexandre, né, que são autores, alguns gregos, alguns romanos, alguns gregos que viveram no contexto do Império Romano, no primeiro e no segundo século da Era Comum, eles de fato corroboram com essa narrativa de um Alexandre que se inspirava na Ilíada. Mas é mais uma vez uma tentativa de construir um ideal de um governante que se apegava a um espelho de um herói, sendo este herói Aquiles. E se de fato Alexandre reproduziu alguns feitos de forma simbólica, como a sua famosa passagem pela região que seria ali Troia, né? Quando ele chega na Ásia e lá ele faz uma homenagem, um sacrifício em honra da memória de Aquiles, isso também nos infere com o pensamento crítico, né? Com a leitura mais crítica. Isso também pode ser lido do ponto de vista mais crítico como uma tentativa dele, Alexandre, de se deificar ou de se colocar próximo dos grandes heróis lendários ali do mundo grego. Por que não? Mas fato é que muito dessa construção parte de uma tentativa de tornar o Alexandre um leitor assíduo, fã de literatura, fã de Homero e também alguém que fez feitos tão grandiosos que o aproximou do próprio mito, do próprio Aquiles. E aí é a hora que as narrativas têm a intenção de confundir o homem, Alexandre, com o... Ele queria ver o fim do mundo, que Aristóteles, ele era aluno de Aristóteles, não é maravilhoso isso? Aristóteles foi professor dele, pupilo, ele era pupilo de Aristóteles. E Aristóteles falava assim, o mundo é o seguinte, se for andando toda a vida até a Índia, uma hora tu vai ver um desfiladeiro, um abismo. Aqui também mais uma afirmação que não dá para se dizer do ponto de vista histórico, pelo menos a partir dos vestígios que nós temos, de que Alexandre e Aristóteles tiveram uma relação de professor e aluno. Porque, mais uma vez, nós temos a noção de professor e aluno típica do nosso tempo, estaríamos incorrendo aí por um outro anacronismo. Provavelmente eles devem ter se encontrado, trocaram correspondências, mas isso não significa dizer que Aristóteles cumpria ali na corte macedônica uma espécie de liceu ou fazia ali atividades curriculares. Então, o Alexandre tem essa experiência de estar próximo e ser contemporâneo a Aristóteles, mas isso parte muito de uma necessidade de construir o Alexandre como essa figura do cara genial. Veja, desde muito jovem, ele admirava a filosofia e foi aluno de um dos maiores filósofos de todos os tempos, de um cara que contribuiu não só para a área da filosofia, mas para várias outras áreas do conhecimento. Então, essa genialidade, ela tem uma explicação. Então, perceba que reforçar essa ideia de Alexandre aluno e Aristóteles professor, ela está muito ligada a uma tentativa de construir no macedônico a perspectiva de um líder que é grandioso não só do ponto de vista militar, mas também intelectual.
Da supremacia racial que depois vai existir muito forte acho que os romanos já eram meio supremacistas. Para Alexandre o Grande, todo mundo que ele derrotava, se a pessoa quisesse entrar no exército dele, era só tirar a barba. Então o exército dele tinha, o Cleito era negro. Patrocinado pela Gillette. Aqui mais um ponto interessante quando ele fala sobre o Clito, né? De fato, ele pode ter aí uma questão de tradução. O nome aparece nessas relatorias sobre Alexandre como Clito o negro, e não deve ter nada a ver com a questão de cor, mas muito provavelmente da família, de alguma ascendência do Clito, que foi sim assassinado pelo Alexandre. E a interpretação mais aceita sobre este evento, ela está ligada realmente às relações entre Alexandre e os povos conquistados, que poderiam não ser muito bem aceitas pelos generais do Alexandre, ou porque na ocasião o Clito tinha sido nomeado para governar duas regiões, Sogdiana e Bactriana, regiões distantes, o que levou também a uma querela entre o governante e o seu general. Bom, por hoje é só, pessoal. Essa foi a minha análise sobre o Alexandre o Grande pela perspectiva do Gregório do Vivier. E se você gostou do vídeo nesse formato de react, deixa aí nos comentários. Se ficou alguma curiosidade que eu não discuti, pode deixar aí que a gente tenta responder, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau!